Na semana em que o mundo está com os olhos voltados para o meio ambiente, uma discussão científica coloca em xeque uma afirmação que muitos consideravam verdadeira. O mundo está realmente aquecendo? Até que ponto o homem influencia o clima na Terra? Nossa série de reportagens especiais, que começa hoje, mostra por que, para muitos cientistas, o aquecimento global é uma dúvida conveniente. O fim do mundo pode estar bem próximo. Na visão do diretor Roland Emmerich, de O Dia Depois de Amanhã, está consagrada a imagem que tem sido vendida pelos ambientalistas para representar o que pode acontecer ao planeta se nada for feito para conter o aquecimento global provocado pela emissão de gases estufa. O pior inimigo é o gás carbônico que exala dos escapamentos, das chaminés das fábricas e de outros equipamentos criados pelo homem. As moléculas de CO2, segundo a vertente científica que embala os ambientalistas, funcionariam como uma espécie de cobertor. Dispersas na atmosfera em concentrações cada vez maiores, elas acumulariam a radiação de calor refletida pela superfície do planeta, fazendo a temperatura aumentar rapidamente. O aumento da concentração desses gases na atmosfera altera a capacidade do planeta de reter e perder calor. A água que se desprende do gelo já estaria produzindo um aumento do nível do mar, que em pouco tempo, com a aceleração desse processo, dizimaria cidades que concentram a maior parte da população mundial. Isso vai ter impactos em área urbana, com a elevação dos oceanos em toda a região litorânea, vai ter impacto sobre a vegetação natural, né, com perda de florestas naturalmente pelo aumento da temperatura, você vai ter impactos na produção agrícola e pecuária, ou seja, conjunto de elementos que vão ser alterados. Muita gente critica essas previsões. Um grupo de cientistas articulado por professores do MIT, o renomado Instituto Americano, tenta demonstrar que o aquecimento do globo não é produto da ação do homem. Essas variações climáticas seriam decorrentes de processos naturais, determinados pela inclinação do eixo da Terra em 27,5 graus, pela ação da gravidade da Lua, que atrai o mar para ela, pelas variações da órbita terrestre, que não é circular, é elíptica, e pela intensidade da atividade solar. No Brasil, o maior expoente dos cientistas céticos é o professor Luiz Carlos Molion. Graduado em Física, tornou-se doutor em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin e pós-doutor em Hidrologia de Florestas. Professor titular da Universidade de Alagoas, Molion contesta os crédulos no aquecimento global em seu princípio fundamental, a teoria do efeito estufa. Ele não existe. O que existe é um ar aquecido em contato com a superfície quente. Agora, as pessoas dizem, não, mas está muito mais quente hoje. Por quê? Porque hoje a densidade demográfica, distribuição demográfica, mudou completamente. No Brasil, 80% da população vive nas grandes cidades. E a grande cidade ela tem um microclima. Ela é muito mais quente do que o espaço em volta que está vegetado. Num espaço vegetado, quando chove, o calor do sol é usado para evaporar a água e refresca o ar. Na cidade, a água chove e vai embora, pela enxurrada. Não tem água para evaporar, então quando o sol vem, ele aquece o asfalto, os edifícios, e o cidadão urbano tem a impressão de que o mundo está se aquecendo. Mas na realidade é o microclima dele urbano, que está 4 a 5 graus mais quente. E esse efeito é muito local, ele não se espalha globalmente. As posições do professor Molion divergem radicalmente das conclusões do painel intergovernamental para a mudança do clima. O planeta já se aqueceu cerca de 0,8 graus centígrados desde a Revolução Industrial. E a causa desse aumento, muito provável, dentro de 95% de probabilidade, é o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Apesar da força quase hegemônica dos aquecimentistas, a corrente sofreu um baque duro no mês retrasado
quando um dos mais radicais defensores da teoria do aquecimento fez uma severa autocrítica e admitiu que estava errado. O nome desse cientista é James Lovelock, autor da chamada Hipótese de Gaia. Foram as previsões dele que inspiraram as imagens apocalípticas do filme O Dia Depois de Amanhã. Numa entrevista bombástica ao site da rede NBC, ele admitiu que os fenômenos previstos haviam contrariado as previsões e não estavam acontecendo. A visão apocalíptica das consequências do aquecimento global foi propalada ao redor do planeta pelo ex-vice-presidente norte-americano Al Gore. O documentário produzido por ele, Uma Verdade Inconveniente, foi reproduzido exaustivamente nos últimos anos. Mas a verdade expressa não é algo inquestionável. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, trata-se de um milenarismo, a perspectiva do fim do mundo que ocorre de tempos em tempos. Isso é recorrente na história dos povos na humanidade. Ao tornar muito densa uma problemática, um grupo decide caminhar na busca de uma racionalidade para a solução e uma parte das pessoas decide partir para a política desvairada, né, que é aquela que tudo é ameaça, tudo é perigoso, né, tudo é catastrófico, aquilo que os gregos chamavam de hecatombe. Na sociedade contemporânea, milenarismos têm acontecido com muito mais frequência do que no passado. Basta lembrar do bug do milênio, que iria derrubar aviões, paralisar semáforos, desconectar redes de computadores. Outro milenarismo, a previsão de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro deste ano, atribuída ao calendário maia. Para Cortella, por trás de todo milenarismo, há um pouco de crueldade contra os grupos de crédulos. Todas as vezes que se anuncia algo que será de fato estrondoso em termos de desastre, e ele não advém, isso desacredita a causa. O grande filósofo alemão Hegel, né, no século XIX, ele dizia: quem exagera o argumento prejudica a causa. Não é para desconsiderar os alertas dos ecologistas, mas também não é para cair num braço que leva ao pânico. Na reportagem de amanhã, os cientistas que contestam a teoria do aquecimento global e o pesquisador inglês que assumiu ter fraudado dados para justificar o superaquecimento do planeta. Na contramão dos ambientalistas, muitos estudiosos do clima e do ambiente discordam da teoria do aquecimento global, que se propaga como verdade absoluta, e denunciam a falta de investimentos em pesquisas que comprovariam a temperatura da Terra não está subindo. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Todo ano, as máquinas inventadas pelo homem despejam na atmosfera 7 bilhões de toneladas de gás carbônico. A concentração de gás carbônico está em 380 partes por milhão, quase 2 vezes mais do que antes da Revolução Industrial há cerca de 150 anos. Na visão dos aquecimentistas, está aí a explicação para as mudanças climáticas. Mas há um grupo de cientistas cada vez mais numeroso que se opõe à hipótese do aquecimento global como consequência da atividade humana. Esses cientistas afirmam que o gás carbônico é incapaz de reter o calor e de controlar o clima na Terra. O problema dessa liderança no aquecimento global antropogênico é que, na realidade, ela não é baseada em dados observados. Ela é baseada em hipótese não comprovada e em resultado de modelo de clima. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, que vai diminuir a chuva, por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam a previsão. Mas há uma enorme controvérsia envolvendo os cientistas filiados a essas duas linhas de pesquisa, os céticos e os aquecimentistas. No centro do problema está a confiabilidade das amostras usadas pelos aquecimentistas para demonstrar que a temperatura da atmosfera da Terra está se aquecendo. Eles foram acusados recentemente de fraudar amostras de trabalhos acadêmicos para convalidar conclusões equivocadas.
O escândalo ficou conhecido como Climate Gate. O escândalo veio à tona quando vazaram e-mails de um dos mais fervorosos defensores da hipótese do aquecimento global, o climatologista inglês Phil Jones. Ele admitiu para colegas que dados foram alterados para evitar que os resultados das pesquisas contrariassem a hipótese do aquecimento. Os dados originais que compunham as amostras foram deletados dos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, impossibilitando a confirmação dos estudos que provariam o aquecimento. As observações dos aquecimentistas ficaram novamente em xeque quando este gráfico foi divulgado. Ele mostra o que aconteceu entre 1997 e 2008 com as temperaturas do planeta. Repare que a concentração de gás carbônico aumentou rapidamente, passando de cerca de 360 para mais de 380 partes por milhão. A temperatura, no entanto, não reagiu na mesma medida. Para os céticos, esta seria a prova de que o carbono não controla o clima na Terra. Nós que somos contra o aquecimento global e que demonstramos com dados que a tendência dos próximos 20 anos, até o ano 2030, na realidade é um resfriamento e não um aquecimento, nós na realidade sofremos com isso. Os céticos reclamam com razão que é difícil convencer um aquecimentista a debater tecnicamente o assunto. Os ânimos ficam exaltados sempre que alguém os questiona sobre a confiabilidade das pesquisas que demonstrariam ser o gás carbônico o agente do aquecimento do planeta. Tanto é que essas pessoas usam os argumentos mais fajutos possíveis para tentar legitimar as suas pesquisas, as suas coisas, e não vem para um debate, né? Quando a gente chama para debate, para tentar mostrar isso, você não consegue. Isso não é achismo, ou não é eu pensar uma coisa, ou ideologicamente imaginar outra, tá? Isso são medidas físicas. De acordo com os céticos, hoje é difícil para quem discorda da hegemonia aquecimentista até fazer publicações de artigos em revistas científicas de grande prestígio. Existem tantos eventos científicos, uma ova, são na verdade enlatados científicos, só se circula dentro desses ambientes a mesma linha de pensamento. É muito difícil você publicar um trabalho numa revista considerada de alta qualificação por conta disso, por sermos contrários à corrente. Na reportagem de amanhã, cientistas colocam em xeque o aumento do nível do mar e você vai conhecer as marcas deixadas por uma geleira que existiu no interior de São Paulo há 280 milhões de anos. O vai e vem do mar divide cientistas. Um grupo defende que o aumento do nível dos oceanos é a prova do aquecimento global. Já outros garantem que não existem evidências deste fenômeno. E mais, dizem que a atividade humana é muito pequena frente ao poder da natureza. Este é o tema da nossa reportagem especial de hoje. Ninguém sabe ao certo como os oceanos se formaram. A hipótese mais aceita é que uma boa parte dessa água toda veio do espaço. Nosso planeta teria sido alvo de um intenso bombardeio de meteoros e cometas no período que antecedeu a formação dos mares. Ao longo da história, o nível dos oceanos variou muitas vezes para cima e para baixo. Você acredita que neste lugar havia uma enorme geleira há 280 milhões de anos? Pois ela foi descoberta nesta pedreira em Itu, no interior de São Paulo. Uma das formações mais interessantes dessa pedreira toda é aquela pequena rocha redonda incrustada ali entre as camadas. Durante muito tempo, os cientistas tentaram entender como é que era possível uma pedra tão diferente ter vindo parar nesse terreno onde esse tipo de rocha não ocorre. A resposta veio há pouco mais de 100 anos e também não deixa de ser intrigante. Ela foi deixada ali por um gigantesco iceberg. Veio transportando essa rocha que com o derretimento do gelo foi abandonado e caiu no fundo do lago. As marcas do tempo não deixam dúvidas. De acordo com o professor Kimichiro Sugio,
um dos geólogos mais respeitados no Brasil e no exterior, elas podem ajudar a entender o que se passou no planeta Terra nesse período tão distante. É uma das evidências que mostra que tudo isso ocorreu durante uma época em que havia geleiras aqui na região, isso há pouco menos de 300 milhões de anos passados. Partimos em busca de outros sinais para entender as variações climáticas e as consequências delas no vai e vem do nível do mar. Fomos a Iguape, no litoral sul de São Paulo, atrás de marcas deixadas pelos homens pré-históricos que habitavam essas terras muito antes da chegada dos colonizadores europeus. O homem pré-histórico brasileiro também deu uma contribuição muito importante para que os cientistas dos dias de hoje consigam entender o funcionamento do clima no planeta. Esse morro aqui, aí onde está o professor Quinitiro, por exemplo, é um excelente objeto de estudo. Ele é uma obra humana. Foi formado a partir da deposição de conchas de ostra como essa aqui, que foram sendo jogadas aí no mesmo lugar durante muitos séculos. Acabou virando um monte, se chama Sambaqui. 5.500 anos atrás, o mar estava bem próximo daqui, a apenas alguns metros de distância. Hoje, com o nível 5 metros mais baixo, está a cerca de 10 quilômetros desse local. As conchas foram lançadas nesse local pelo homem pré-histórico, após se alimentarem numa fase em que o nível do mar estava acima do atual. Embora os olhos humanos não percebam, o mar continua fazendo seu sobe e desce como sempre fez. Os cientistas que defendem a hipótese do aquecimento global pelo efeito estufa provocado pelo homem contemporâneo dizem que ele está subindo aceleradamente. Já estaria 1 metro acima do nível registrado quando ocorria a Revolução Industrial, há cerca de 150 anos. Mas há também cientistas que contestam essa hipótese. O professor Luiz Carlos Molion, climatologista da Universidade de Alagoas, com várias publicações sobre o tema no exterior, é a principal voz dissonante. Não existe evidência do aumento do nível do mar. O nível do mar, desde que os satélites começaram a medir, em outubro de 92, ele aumentou da ordem de 5 centímetros nesse período. Mas está muito dentro da própria variabilidade natural. Existe um ciclo lunar em que a Lua, durante um certo período, ela atua fora dos trópicos. Então a atração gravitacional da Lua puxa a água para cima e faz com que o nível do mar aparentemente suba. Os próprios satélites que mostraram aumento já estão mostrando um decréscimo do nível do mar. Molion não está sozinho em seu ceticismo. Outros pesquisadores acreditam que o discurso aquecimentista é precipitado e está pautado por dados que não são comprovados e também não são confiáveis. A atividade humana é muito pequenininha frente ao poder da natureza. Na parte climática, você falar que um elemento só, como a emissão dos tais chamados gases do efeito estufa, que é uma ciência que não existe, como que pode um elemento só dominar o clima em escala global? É muita pretensão e é chamar de idiota todos os cientistas, os filósofos e tudo mais que teve na história que já estudou o planeta. Para estes cientistas, o planeta Terra, na verdade, está na iminência de viver uma nova era do gelo. A tendência de longo prazo, daqui 1000 anos, certamente é um resfriamento. E em cima dessa tendência de longo prazo, vai havendo essas pequenas flutuações, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. O último aquecimento terminou em 98, começamos um resfriamento em 99, pode durar até o ano 2030, 2032, depois volta a aquecer um pouquinho de novo, aí mais uns 30 anos depois volta a esfriar, mas aí, claro, vão perceber claramente que as forças envolvidas, as quantidades de calor envolvidas nessa flutuação são tão grandes que a contribuição do homem é ínfima, extremamente pequena. Na reportagem de amanhã, quando o meio ambiente vira negócio, como funciona o mercado de crédito de carbono. E você pode acompanhar nossa série também na internet. É só acessar band.com.br/Jornal da Band.
E um dos assuntos discutidos na Rio+20 foi a criação de uma agência internacional para questões ambientais. Mas a proposta foi rejeitada pela maioria e ficou fora do documento oficial. Isso seria desastroso, porque essa agência teria então a força de dizer o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. Por exemplo, é o caso da Agência de Energia Atômica, que ela pode colocar sanções ou embargos ao Irã. Ia ser muito difícil, principalmente para os países subdesenvolvidos, em utilizarem o seu meio ambiente para atingir um grau de desenvolvimento. Felizmente, chegaram à conclusão que, pelo menos nesse momento, essa agência não é cabível e optaram apenas por fortalecer o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente dentro da própria ONU, ao invés de transformá-lo numa agência. Para os cientistas contrários à teoria do aquecimento global, a Rio+20 foi uma oportunidade para discutir o que parecia ser uma verdade absoluta, que a temperatura da Terra sobe e por influência da ação do homem. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Enquanto as ONGs e os governos comprometidos com a hipótese do aquecimento global provocado pelo homem lamentam o resultado da Rio+20, os céticos, que são cientistas que confrontam essa hipótese, têm algumas conquistas a comemorar. Eu gostaria de saber, primeiro, professor, qual é o balanço que vocês fazem do resultado da Convenção do Clima? O resultado foi muito abaixo, muito aquém do que se esperava, porque, no fundo, o que aconteceu dos 283 parágrafos, apenas voltaram a levantar os mesmos problemas que têm sido discutidos nesses últimos 20 anos, sem colocar soluções objetivas, sem colocar metas e sem colocar prazos para se fazer as coisas. E muito menos, o que é principal, dinheiro. Ninguém vai reduzir a emissão. Nós já sabemos que o CO2 não controla o clima global e que não é necessário, mas eles continuam insistindo na redução das emissões, gastam muito dinheiro. Estão direcionando recursos para ações e atividades que são totalmente inúteis. Qual foi a melhor notícia para vocês? Além do fato de que CO2 parece que está saindo fora do cenário, né? CO2 como gás vilão, acho que a melhor notícia foi a não transformação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em uma agência reguladora, né? Porque Por que isso seria ruim? Porque uma agência reguladora, ela poderia interferir nas ações do desenvolvimento do país. Professor, agora tem muita gente ainda preocupada com previsões catastróficas que foram reiteradas nessa convenção. Por exemplo, aumento de 6 graus na Amazônia, aumento do nível do mar até 2050. O caso da Amazônia é um contrassenso físico. Nós sabemos que a Amazônia reduziu a extensão da floresta durante a era glacial, em que o clima estava frio. E que, ao contrário, quando o clima aqueceu, há 6, 7 mil anos atrás, a floresta começou a chover mais e a floresta se expandiu. Então é um contrassenso dizer que vai aquecer 6 graus e que vai reduzir a floresta. Ao contrário, há mais evaporação dos oceanos, tendo mais evaporação, tem mais umidade no ar, chove mais. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, que vai diminuir a chuva, por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam à previsão, porque senão teriam acertado e nós teríamos evitado essa catástrofe social que está acontecendo no Nordeste hoje. O modelo de clima não serve para previsão. E o climatologista Luiz Carlos Molhon é o entrevistado deste domingo no Canal Livre, que vai fazer um balanço da Rio+20. Então é agora, domingo, logo após o programa Pânico. Durante toda a semana, as atenções estiveram voltadas para a Rio+20. Pela cidade maravilhosa, passaram milhares de pessoas para discutir o futuro do planeta.
Foram cerca de 100 chefes de Estado e de governo, além de delegações de 188 países. Muitos acreditam que o resultado final foi frustrante. Mas para um grupo de cientistas, a conferência ajudou a colocar em xeque a teoria do aquecimento global. O fim do mundo pode estar bem próximo. Na visão do diretor Roland Emmerich, de O Dia Depois de Amanhã, está consagrada a imagem que tem sido vendida pelos ambientalistas para representar o que pode acontecer ao planeta se nada for feito para conter o aquecimento global provocado pela emissão de gases estufa. O pior inimigo é o gás carbônico que exala dos escapamentos, das chaminés das fábricas e de outros equipamentos criados pelo homem. As moléculas de CO2, segundo a vertente científica que embala os ambientalistas, funcionariam como uma espécie de cobertor. Dispersas na atmosfera em concentrações cada vez maiores, elas acumulariam a radiação de calor refletida pela superfície do planeta, fazendo a temperatura aumentar rapidamente. O aumento da concentração desses gases na atmosfera altera a capacidade do planeta de reter e perder calor. A água que se desprende do gelo já estaria produzindo um aumento do nível do mar, que em pouco tempo, com a aceleração desse processo, dizimaria as cidades que concentram a maior parte da população mundial. Muita gente critica essas previsões. Um grupo de cientistas articulado por professores do MIT, o renomado Instituto Americano, tenta demonstrar que o aquecimento do globo não é produto da ação do homem. No Brasil, o maior expoente dos cientistas céticos é o professor Luiz Carlos Molion. Graduado em física, tornou-se doutor em meteorologia pela Universidade de Wisconsin e pós-doutor em hidrologia de florestas. Professor titular da Universidade de Alagoas, Molion contesta os crédulos no aquecimento global em seu princípio fundamental, a teoria do efeito estufa. Ele não existe. O que existe é um ar aquecido em contato com a superfície quente. Agora, as pessoas dizem, não, mas está muito mais quente hoje. Por quê? Porque hoje a densidade demográfica, distribuição demográfica, mudou completamente. No Brasil, 80% da população vive nas grandes cidades. E a grande cidade ela tem um microclima. Ela é muito mais quente do que o espaço em volta que está vegetado. Num espaço vegetado, quando chove, o calor do sol é usado para evaporar a água e refresca o ar. Na cidade, a água chove e vai embora, pela enxurrada. Não tem água para evaporar. Então, quando o sol vem, ele aquece o asfalto, os edifícios, e o cidadão urbano tem a impressão de que o mundo está se aquecendo. Mas, na realidade, é o microclima dele urbano e está 4 a 5 graus mais quente. E esse efeito é muito local. Ele não se espalha globalmente. As posições do professor Molion divergem radicalmente das conclusões do painel intergovernamental para a mudança do clima. O planeta já se aqueceu cerca de 0,8 graus centígrados desde a Revolução Industrial. E a causa desse aumento, muito provável, dentro de 95% de probabilidade, é o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Apesar da força quase hegemônica dos aquecimentistas, a corrente sofreu um baque duro no mês retrasado, quando um dos mais radicais defensores da teoria do aquecimento fez uma severa autocrítica e admitiu que estava errado. O nome desse cientista é James Lovelock, autor da chamada hipótese de Gaia. Numa entrevista bombástica ao site da rede NBC, ele admitiu que os fenômenos previstos haviam contrariado as previsões e não estavam acontecendo. O problema dessa liderança no aquecimento global antropogênico é que, na realidade, ela não é baseada em dados observados. Ela é baseada em hipótese não comprovada e em resultado de modelo de clima. Isso não é achismo, ou não é eu pensar uma coisa, ou ideologicamente imaginar outra, tá? Isso são medidas físicas.
No centro do problema está a confiabilidade das amostras usadas pelos aquecimentistas para demonstrar que a temperatura da atmosfera da Terra está se aquecendo. Eles foram acusados recentemente de fraudar amostras de trabalhos acadêmicos para convalidar conclusões equivocadas. O escândalo ficou conhecido como ClimateGate. O escândalo veio à tona quando vazaram e-mails de um dos mais fervorosos defensores da hipótese do aquecimento global, o climatologista inglês Phil Jones. Ele admitiu para colegas que dados foram alterados para evitar que os resultados das pesquisas contrariassem a hipótese do aquecimento. Os dados originais que compunham as amostras foram deletados dos computadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, impossibilitando a confirmação dos estudos que provariam o aquecimento. A atividade humana é muito pequenininha frente ao poder da natureza. Na parte climática, você falar que um elemento só, como a emissão dos tais chamados gases do efeito estufa, que é uma ciência que não existe, como que pode um elemento só dominar o clima em escala global? É muita pretensão e é chamar de idiota todos os cientistas, os filósofos e tudo mais que teve na história que já estudou o planeta. Para estes cientistas, o planeta Terra, na verdade, está na iminência de viver uma nova era do gelo. A tendência de longo prazo, daqui 1000 anos, certamente, é um resfriamento. E em cima dessa tendência de longo prazo vai havendo essas pequenas flutuações, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. O último aquecimento terminou em 98, começamos um resfriamento em 99, pode durar até o ano 2030, 2032, depois volta a aquecer um pouquinho de novo, aí mais uns 30 anos depois volta a esfriar, mas aí, claro, vamos perceber claramente que as forças envolvidas, as quantidades de calor envolvidas nessa flutuação são tão grandes que a contribuição do homem é ínfima, extremamente pequena.